Olá, você que nos acompanha através da TV Diário do Sertão. Começa agora mais um programa Interview direto dos estúdios aqui na cidade de Souza. Souza, a você, mando o meu abraço a todos que estão nos acompanhando nesse momento, Cajazeiras, toda a nossa Paraíba, Brasil e o mundo que nos acompanha através do www.diariodosertão.com.br/TV. Programa Interview de hoje, entrevista a professora Maria Marques Moreira, mais conhecida como professora Gracinha Marques. Ela que é diretora da Universidade Federal de Campina Grande, no campus aqui na cidade de Souza. Gracinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Paloma. Boa noite a todos, né? E registrar inicialmente não só a honra de estar aqui na frente de uma querida e ex-aluna, mas também de ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha instituição, da nossa instituição. Nós que agradecemos aqui a sua presença. Gracinha, para iniciar o nosso programa de hoje, a edição de hoje, eu queria saber um pouco sobre sua infância. Como é que foi sua infância? Você é souzense? Em que bairro você morou aqui em nossa cidade? Que bom, né? Eu acho que a gente relembrar a infância é sempre retomar a nossa história. Eu sou souzense, sim. Eu nasci na Lagoa dos Estrelas, né? Com 2 meses, a minha família ela mudou para Souza. E a minha infância toda foi na Rua André Avelino, ali próximo à Auxiliadora. Ali vivi toda a minha infância bem no centro da cidade. No centro de nossa cidade. Lembrando a você que também pode participar dessa entrevista. Você pode participar do programa Interview através das redes sociais, facebook.com/Diário do Sertão. Lembrando também que logo após o programa Interview, você também vai acompanhar jogo de futebol aqui pela TV Diário do Sertão. Hoje, Atlético de Cajazeiras e Botafogo, direto do Perpetão. Não perca, fique ligado que você vai acompanhar os principais lances aqui através da TV Diário do Sertão. Gracinha, sua família, como era formada a sua família? Quem era seu pai, sua mãe, seus irmãos? Olha, falar da minha família, sobretudo hoje, meu pai, se estivesse vivo, ele estaria completando 97 anos. Foi um homem que foi exemplo, não só para a família, mas para muitas pessoas da cidade de Souza. O nosso querido, amado Zé Pequeno, né, que já faleceu, e Maria Moreira, que é a grande guerreira. Esse casal que com muitas dificuldades, uma família pobre, meu pai era um agricultor, minha Nós temos mãe aí uma foto dos seus pais. Uma profissão, sim. Pois é, aí mostra. A gente pode ver a foto dos seus pais. Essa foto, ela acho que mexe muito com toda a família, que meus pais eles foram casados, comemoraram 70 anos de casado. Foi uma bênção na nossa vida. Quem conhece esse casal, Zé Pequeno e Maria Moreira, sabe como ele formou com sacrifício, com dificuldades, essa família de 12 filhos. Mas uma família que, como eu já grande coloquei, família, realmente. De origem pobre, né? Porque meu pai é um agricultor, mas conseguiu vencer. Se não formou todos os filhos, mas quase todos estão formados e estão bem na vida. Ele incentivava o estudo? Muito, sobretudo a minha mãe. A minha mãe eu considero assim uma grande guerreira, uma batalhadora, porque ela nem sequer era alfabetizada. Mas o objetivo dela, a orientação que ela dava sempre aos filhos, e a palavra de ordem era estudar, 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 estudar. E ela fez muito para que cada um fizesse a opção por essa formação. Ela sempre colocava que o maior patrimônio que ela poderia passar para a gente era exatamente esse conhecimento. Era algo que ninguém ia retirar. E hoje eu tenho a confirmação disso, que o que ela fez, eu agradeço muito a minha mãe por estar aqui nessa situação, do ponto de vista social, econômico, enfim. Eu agradeço muito, claro, com o apoio do meu pai. Mas a grande incentivadora, a mentora de tudo, foi exatamente a minha grande querida Maria Moreira. Como foi sua vida escolar, Gracinha? A época de sua infância, em que escolas você estudou? Olha, é muito importante a gente colocar, porque hoje houve uma inversão muito, a questão do plano público e privado, sobretudo na questão das escolas de ensino médio e ensino fundamental. Eu sou uma aluna de escola pública. Nunca estudei numa instituição particular. Que bom saber disso, porque é um incentivo, inclusive, né? Nos dias de hoje, que realmente acredita-se que a instituição particular seja melhor. Até porque meus pais não podiam.
Eu morava num centro da cidade, ali numa área bem privilegiada, perto da Auxiliadora. Eu sonhava muito ser aluna da Auxiliadora, mas meus pais não tinham condições de pagar a mensalidade daquela escola. Então eu estudei inicialmente no Circo Operário, que era uma escola bem próxima ali da Igreja Matriz. Depois eu fui para o Batista Leite, outra escola pública, onde eu fiz todo o ensino médio, ensino fundamental. E para o Colégio Estadual André Gadelha, onde eu fiz o meu ensino, todo o ensino médio. Na Escola Agrotécnica também, Federal de Souza, eu também trabalhei, ou estudei, melhor dizendo. Então, a minha formação foi na escola pública e depois eu fiz o vestibular também na instituição pública e fui aprovada e concluí meu curso na instituição pública. Essa época de sua infância ainda iniciando a vida de estudo, ensino fundamental, enfim, aqui na cidade de Souza, em escola pública, que seja, fique bem claro, né, que seja um incentivo para os estudantes de hoje nas escolas públicas, até porque hoje, creio eu, que haja um pouco mais de facilidade, né? Hoje em dia tem bolsas, tem Enem, até mesmo para quem quer cursar uma universidade, né? Creio eu que tem mais incentivos, né, Gracinha? Naquele período era muito difícil. Agora, naquele período, também é um testemunho que eu dou. As escolas públicas eram realmente muito boas. Eu não tive coragem de colocar meus filhos em escola pública, mas naquele momento a gente disputava vagas, tinha um processo seletivo para entrar na escola pública. Então, ali realmente havia investimento e os professores eram professores altamente preparados e eram valorizados do ponto de vista da sua atividade profissional enquanto professor, né? Eu acho que a história da escola pública ela foi realmente tendo esse processo de deterioração, as pessoas não acreditarem, porque o próprio governo ele não procurou mais investir na escola pública. Há alguma lembrança dessa época sua que vem à memória, assim que você pensa na sua época de infância estudando? Sim. Há algo que vem de primeira? E interessante quando você me pergunta isso, porque quando a questão das fotos, naquele livrozinho que está a história de Souza, onde tem algumas fotos. E tem uma foto minha como bailarina, de uma escola representando o 7 de setembro, né? E eu estou lá, além do Rio. Além do Rio, isso mesmo. Eu tenho uma foto minha, no período mais ou menos 67, por aí, eu na condição de bailarina nessa foto. Então isso me marcou muito forte. Eu sempre fui muito assim, envolvida nas festas das escolas, do 7 de setembro. Então isso me marcou muito, né? Eu tinha uma vida assim, muito ativa nos esportes. Eu fazia parte do time de vôlei da cidade, do colégio estadual, e a gente havia disputas, inclusive quando os jogos com Cajazeiras sempre eram historicamente muito complicados, porque havia disputa, a gente ia a Cajazeiras, os alunos de lá vinham aqui, era um processo assim, que fortemente me marcou. E eu acho que esse processo até ajuda na sua formação acadêmica futura, creio eu. Com certeza, vai ajudando, né? Eu acho que participando de teatros, de outras, ia ajudando, estimulando até escolher no futuro essa profissão, apesar de que a atividade profissional que eu escolhi, sobretudo, não foi essa inicialmente a minha ideia. Eu tinha outra ideia do ponto de vista profissional e mudei, né? Qual era? Era ser médica. Eu fiz ainda os 3 vestibulares para medicina. Infelizmente, eu não consegui lograr êxito, apesar de ficar numa posição muito boa. Mas eu acho que havia algumas deficiências da própria escola pública. Por mais esforço, por mais dedicação que eu tivesse, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, eu não consegui chegar. E eu tive que, de certa forma, mudar. E a questão da modificação, hoje eu digo, eu estou certa de que a profissão que eu queria era essa, e que a formação que eu queria era realmente ser bacharel em Direito e não ser médica. Eu já estou plenamente convencida disso. Que bom. Gracinha, essa foto que nos apareceu, você pode falar um pouco sobre ela? Muito bem. É excelente a colocação da foto, porque ela tem muita relação, não só com a minha formação acadêmica, que eu sou formada em Direito, eu tenho pós-graduação, inclusive eu estou me doutorando agora, também em Ciências Jurídicas e Sociais, eu estou já na fase do depósito da tese. E essa foto, do ponto de vista não só acadêmico, mas profissional. Isso marca a minha vida profissional como diretora de um centro de Ciências Jurídicas e Sociais, que eu estive em Brasília recebendo o selo de qualidade. Souza, o nosso curso de Direito, o CCJS está entre os melhores cursos de Direito do Brasil. E aí está o presidente da OAB Nacional,
A professora Jaciara, a nossa coordenadora hoje administrativa, a vice-diretora do centro, a professora Jônica, e o professor Hinaldo. Então, foi uma solenidade que vai passar para não só para a minha história, do ponto de vista profissional, de uma conquista acadêmica, de um esforço, de um trabalho que foi construído coletivamente. Mas essa foto, esse marco, esse selo, ele é uma amostra de que um curso de Direito, no sertão paraibano, uma região que realmente é tão desvalorizada, ele é igual a um curso lá do Sul. Eu fiquei muito emocionada por receber esse selo, porque chamaram a USP, não sei o que, de repente chamam Centro de Ciências Jurídicas Sociais Souza, lá na Paraíba, no sertão paraibano. Gente, isso é um orgulho que não pode ser mensurado. Eu acho que isso aí vai passar para a nossa história. A gente continua com esse status aí, entre os 100 melhores cursos do Brasil. Com certeza. A gente sabe que no Sudeste, no Sul, a imagem do Nordeste, principalmente do sertão, é ainda daquela seca de muitas dificuldades. E saber que tem uma universidade de excelência aqui no sertão é gratificante, inclusive para os alunos que estão lá. Sentem-se mais seguros. E eu considero, você coloca uma palavra-chave, é de excelência. Apesar das dificuldades, apesar do não, de certa forma, um reconhecimento de muitas pessoas por essa situação geográfica, porque estamos no sertão, no Nordeste, na Paraíba, no sertão. Então, como é possível se ter um curso de tão grande qualidade, de imensa qualidade, e a prova está aí nos profissionais que formamos? Profissionais que estão aí nos grandes tribunais da vida, né? nos altos cargos da magistratura, do Ministério Público, enfim. A gente tem demonstrado ao longo dessa nossa história que o CCJS está realmente produzindo de forma correta, eficiente e com profissionais de qualidade no mercado de trabalho. Você está acompanhando o programa Interview hoje com a professora Gracinha, ela que é diretora do campus da Universidade Federal de Campina Grande, aqui na cidade de Souza. Lembrando que você também pode participar. Interaja conosco, facebook.com/Diário do Sertão. Mande sua pergunta, nos ajude a fazer também o programa Interview. Lembrando também que daqui a pouquinho, após o nosso programa, você acompanha o jogo de bola, o jogo de futebol entre o Botafogo e o Atlético de Cajazeiras. Se ligue na programação da TV Diário do Sertão. Professora Gracinha, em relação ainda ao início de sua formação acadêmica, você fez a graduação ainda na antiga UFPB, aqui na cidade de Souza, que hoje é o UFCG. Como foi essa época? Há alguma diferença daquele tempo para hoje? Quais são essas diferenças? Muito grande, né? É grande. Eu acho que, como você já bem até colocou em outras questões relativas ao ensino, os incentivos que hoje o aluno tem, as bolsas, enfim. A gente não tinha esse incentivo, essas facilidades que hoje tem. Então era muito difícil. Nem livros a gente tinha, a biblioteca sequer tinha um livro ou uma biblioteca completa, eficiente, que pudesse nos auxiliar. A gente era muito esforço mesmo, era muito sacrifício. Então a minha opção por direito, ela foi incentivada pela minha mãe. Porque eu não pretendia, eu jamais pensei em fazer direito. A minha pretensão realmente era firme e forte ser médica, eu queria ser medicina. E com a área já específica era a pediatria. Mas tinha alguma influência em relação a isso, essa sua inicial vontade de ser médica? Não, influência, eu acho que era algo que era nato em mim mesma, eu queria ser médica. Né? Eu acho que o curso do Estácio, aquela coisa que você, de certa forma, tem uma certa referência de superioridade, né? Um curso, e eu tinha esse sonho, esse anseio, mas nem alguém na família eu não tinha como referência, né? Como médico eu não tinha, nem minha mãe pensava, apesar de que ela sempre acreditou que eu ia chegar em algum posto, em alguma atividade que pudesse corresponder todo aquele sacrifício, aquele esforço que ela mesma tentou fazer para que eu chegasse a uma formação acadêmica, mas ela que me incentivou. Porque, historicamente, a minha opção, eu tinha feito o terceiro vestibular de medicina, sem sucesso. Quando eu cheguei em Souza, as inscrições para a faculdade de Direito, ela estava em curso. E Maria das Graças, ela me chamava Maria das Graças, por que você não vai fazer? Eu digo, de jeito nenhum, mãe, eu não tenho nenhuma pretensão nessa área. Mas vá, minha filha, pois olha, eu vou fazer a sua inscrição. Se eu fizer a sua inscrição, você vai fazer o vestibular? Pois vá, faça.
Aí eu fui classificada, e muito bem classificada, e fui para João Pessoa, para o UFPB. Da Faculdade de Direito aqui, eu fui para o UFPB. E fiz o curso todo em João Pessoa, na UFPB. Então foi feito no campus de João Pessoa? Feito no campus de João Pessoa. Só que no final, como eu estava noiva, ia me casar, o noivo era de Souza também, Pedro, meu amado Pedro. Então eu tinha que voltar para Souza. Então no final eu terminei meu curso aqui na Faculdade de Direito, já UFPB. E os sacrifícios, Paloma, eram imensos. Vocês não imaginam como alunos hoje do CCJS, como era difícil a gente estudar. Não era fácil, não. Problemas de professores, de material, enfim. A gente tinha... Hoje as dificuldades, elas também estão aí presentes. A gente luta diariamente. É uma luta contínua, diária, permanente. Mas hoje eu posso dizer, com toda certeza, como dirigente de uma instituição pública, que hoje as condições de trabalho, a oferta que a gente faz, ensino aos nossos alunos, as condições da sala de aula, enfim, tudo é muito diferente do tempo em que eu fui estudante. Muito, mas muito diferente mesmo. Por falar em alunos e estudantes, a gente tem uma foto de uma turma aqui do campus de Souza. Fala um pouco sobre essa foto. Muito bem, essa foto, porque é importante que a gente coloque assim, porque a ideia do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais está muito centrada no curso de Direito, até porque o curso de Direito são 45 anos de história. Então, quando a própria universidade, quando a divisão e criação da UFCG, o professor Thompson, enquanto reitor, ele percebeu que a universidade dela tem que se expandir. E ele começou num processo de expansão e interiorização do ensino superior. Então, a gente percebeu que Souza, ela teria que criar novos cursos. Houve uma disputa histórica para ser criado o curso de medicina em Souza. Todo mundo conhece essa história. Mas daqui a pouquinho eu quero que você fale um pouco mais a respeito desse assunto ainda, certo, que pronto. Até hoje ainda causa polêmica. Pronto, e muita polêmica, né? E muita polêmica. Então, a gente perdeu naquele momento, né? E eu até pergunto, será que perdeu mesmo? Quando a gente for discutir isso, a gente vai realmente ponderar sobre essa matéria. Será que a gente perdeu o curso de medicina não ter ficado em Souza? Mas a gente, de certa forma, havia outras promessas de outros cursos, inclusive na inclinação da área da tecnologia, das engenharias, que também não se efetivou, né? Mas a gente tinha, como o nosso centro era de Ciências Jurídicas e Sociais, evitava-se, nesse momento, naquele momento, a criação de um outro centro, porque as sociais ela tem uma abertura para a criação, então surge aí primeiro inicialmente o curso de Ciências Contábeis, que a gente trouxe de Pombal, né, uma faculdade particular, a gente incorporou, que ajudou muito essa comunidade, sobretudo de Souza, vários alunos de Souza iam para Pombal, e era particular, a gente incorporou, aí criamos esse curso de Ciências Contábeis, foi muito difícil, não foi fácil. Mas a gente avançou, a gente renunciou, tiramos do curso de Direito 5 vagas de docentes para criar esse curso de Ciências Contábeis. Aí depois veio a política de expansão, aí veio o curso de Serviço Social e Administração, que veio antes, como é nessa foto que está aí. Essa aí é a primeira turma de Administração e a primeira turma já é considerada a primeira da Paraíba. Ela foi na avaliação ENAD, na própria avaliação do MEC, ela está uma primeira turma da Paraíba. Que bom saber. Quer dizer que a primeira turma da administração já teve esse desempenho. Avaliação e a terceira do Nordeste. É considerado um curso de referência. É claro que Serviço Social está no processo de construção, ainda vai ser avaliado, mas eu acredito que também a avaliação ela não vai ser diferente. E Ciências Contábeis também está num processo de construção, até porque existe uma dificuldade, uma complicação com a própria forma como a gente incorporou o curso de Pombal a Souza. Há ainda resquícios dessa dificuldade, do perfil da comunidade acadêmica desse curso, enfim. Mas a gente está superando, trabalhando e a gente acredita que a próxima avaliação também do curso de Ciências Contábeis será muito positiva. E a gente está trabalhando para isso. Estamos conversando com a professora Gracinha Marques. Daqui a pouquinho a gente vai trazer participações do internauta através do Facebook, facebook.com/Diário do Sertão. Professora Gracinha, falando ainda sobre seu início na UFCG.
Você já lecionou, já coordenou, hoje é diretora do campus aqui na cidade de Souza. Fale-me um pouco como é que foi todo esse processo, como é que se iniciou até você chegar à direção. Agora você vai falar isso logo após o intervalo comercial. A gente volta já já, não saia daí. Okay. Aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações. Organização Tico Mildezas. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha. Telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, Agência de Publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Pedro José sai logo cedo para trabalhar na construção do canal Acauã-Araçagi, a maior obra já vista na Paraíba. 112 quilômetros de canal, uma obra do governo do estado que vai levar água para 38 municípios e 600 mil paraibanos. São 1.500 empregos na obra, mais renda e desenvolvimento. Gosto muito de trabalhar aqui na obra, gosto muito, quer trazer água pro povo, água pro gato, maravilhoso. E muita coisa já foi feita na Paraíba. Água na torneira de casa já é realidade para muita gente.
Eu comprava água suja do açude toda semana, não é? Meu sonho, na realidade, era ter água limpa em casa. E hoje eu tenho. Nossa maior obra é fazer o melhor para nossa gente. Governo da Paraíba. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. PB em Foco. Araçás FM. Agitos Play. Cofemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online. De volta com o programa Interview. A você que nos acompanha, meu muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço. Fique conosco, acompanhando toda a programação da TV Diário do Sertão. Logo após o Interview, lembre-se, jogo de futebol aqui na telinha da TV Diário. Você acompanha o jogo entre o Atlético de Cajazeiras e o Botafogo direto do Perpetão. Não perca, junte sua torcida, fique aí em frente à telinha da TV Diário, que com certeza você vai acompanhar os principais lances aqui na nossa programação. Também quero lembrar que amanhã haverá, daqui da cidade de Souza, programa Interview Especial. Programa Interview Especial, não perca, com o empresário, diretor da Romanel aqui na Paraíba, o Assis Alves. Ele estará aqui conosco falando um pouco sobre a trajetória como empresário e diretor dessa grande empresa e também vai trazer novidades sobre a linha de joias da Romanel. Fique ligado na programação da TV Diário do Sertão. Professora Gracinha Marques, nós no intervalo comercial, antes de entrar para o intervalo, eu lhe fiz uma pergunta. Como foi sua trajetória desde o início até hoje, sendo diretora do campus aqui da cidade de Souza? Então, eu acho que o primeiro ponto a ser destacado, como eu coloquei anteriormente, a minha formação terminou sendo em Souza, né, no curso de Direito de Souza. E, por coincidência, quando eu colei grau, eu estava grávida do meu primeiro filho, porque minha família eu constituí como souzense, foi todos os filhos nasceram em Souza. Eu estava grávida do meu primeiro filho, e para minha honra, hoje ele, e alegria, grande alegria, Tiago, ele é promotor de justiça do Ceará. Então isso, de certa forma, já interferiu em muito, acho que a minha condição, da minha mãe ter me conduzido até ser feita a opção por direito, isso já trouxe frutos desde o primeiro momento em que eu me formei já com o filho, né, no ventre, que fez a opção realmente, porque ele queria realmente direito. Então, eu comecei a minha vida, logo que comecei como me graduando em Direito, né, eu já tive esse interesse, passei também a ser servidora da instituição, no nível técnico, eu era servidora, mas eu me envolvi muito com a instituição e gostei do que estava fazendo, sobretudo da área de Direito, eu comecei a me envolver. E eu passei a ser professora, né, como professora substituta, e depois passei para o quadro efetivo. Inicialmente ensinando direito romano e depois comecei a ensinar outras disciplinas do direito. Hoje a minha disciplina é direito administrativo, apesar de ter lecionado várias outras, como direito civil, direito internacional, enfim. Mas a disciplina hoje que eu me dedico, né, que eu realmente abracei como a disciplina da minha especialidade mesmo, é direito administrativo. Então, a partir daí, eu fui em 87, lá na UFPB, ainda na UFPB, eleita coordenadora do curso de Direito. E aí começou a minha trajetória administrativa. Fui coordenadora do curso
por um longo período, né, como coordenadora do curso, reconduzida várias vezes a esse cargo. Depois passei a ser chefe de departamento, depois coordenadora administrativa, coordenadora da prática, enfim, construí uma trajetória de que todos os cargos da instituição eu exerci nesse período lá da UFPB. Já na UFCG, aí veio a coordenação administrativa e passei a ser vice-diretora. Com a vice-direção, o professor Joaquim Alencar, então diretor, se aposentou e eu assumi a direção, como estou hoje. Sua história se confunde muito, então, com a história do campus aqui na cidade de Souza. Com certeza. São 30 anos na instituição. Né? Eu acho que mais a minha vida hoje, se analisar esse período, foi muito mais tempo na instituição do que fora dela. Na condição de aluna e na condição de professora, servidora e também administradora. E hoje eu estou com essa grande missão de dirigir esse centro, que hoje é considerado um centro de referência na Paraíba. Né? A gente sabe as dificuldades que a gente enfrentou, mas que hoje Souza é realmente uma instituição consolidada e respeitada. E nacionalmente, que vocês viram o selo de qualidade que a gente recebeu, uma referência nacional que a gente está produzindo aqui, está de forma certa e correta. Então eu tenho um orgulho muito grande de ser essa gestora pública de uma instituição tão importante como é o CCJS. Professora Gracinha, esse mês a gente comemorou no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que muitas conquistas aconteceram. Inclusive, no nosso país, a gente tem agora a primeira presidenta, como ela gosta de que se refiram a ela, a Dilma Rousseff. E a gente sabe que as mulheres, a cada dia mais, têm galgado seu espaço, têm conseguido cargos maiores. Você agora é diretora de uma instituição de ensino bastante renomada, como você acabou de falar. Mas a gente quer saber, a professora já passou por algum preconceito por ser mulher nessa instituição, por estar à frente da instituição, na condição, sendo uma pessoa do sexo feminino? Você já teve alguma dificuldade, algum preconceito de alguém dentro da instituição? Muito importante a sua pergunta, Paloma, porque eu acho que é uma questão de que parece que é histórico. A condição da mulher, apesar de todas as conquistas, de toda a luta que ela empreendeu, né, para fazer foi firmar num plano de igualdade com o homem, ainda assim. É claro que eu não posso dizer que na UFCG eu tenho sido tratada de forma diferenciada. Eu acho que eu sou até tenho um privilégio. Mas eu acho que colocando algumas situações da própria situação da mulher na instituição, a gente percebe ainda que não é fácil nas discussões, nos dia a dias, quando a gente vai para um embate maior, em um colegiado pleno, em outras instituições, a gente percebe que quando a gente se firma, o nosso ponto de vista sempre ele é visto com um olhar diferente. Porque há ainda, querendo ou não, a nossa sociedade ela ainda está muito impregnada pelo aquele machismo patriarcal, da submissão da mulher ao homem. Então, quando a mulher ela galga esses cargos, e a gente tem, como você colocou, a nossa presidenta, os altos cargos da República sendo exercidos por mulheres e com competência. Aí os homens têm que realmente reverenciar. Não, realmente a mulher, quando ela chega a ocupar um cargo dessa natureza, ela diz para o que veio. Ela não passa, de certa forma, em brancas nuvens. Ela assume aquela função e cumpre o seu papel. E ela passa a ser respeitada, e muito respeitada. Recentemente, a semana passada, eu até proferi uma palestra sobre a questão da mulher, lá na maçonaria, para as pioneiras, que foi um momento muito importante para a minha condição de mulher. E eu não escolhi temas das conquistas. Eu acho que eu selecionei um tema para mostrar a importância que a própria mulher tem, e ela tem que ter consciência disso. Eu até selecionei um texto de Charles Chaplin, quando ele coloca "Quando eu me amei de verdade". Então, eu achei assim que foi muito importante a escolha do tema, do texto, para mostrar a importância de cada mulher daquela que estava presente naquele momento, naquela cerimônia, para mostrar que quem pode fazer a real diferença é a própria mulher. E se ela não se impõe, se ela não se ama, se ela não tem sua autoestima valorizada, se ela não é uma pessoa autêntica, ou outros predicados que o Charles Chaplin chama atenção, então ela não vai realmente ser, de certa forma, ser respeitada.
ela não vai conseguir viver bem, porque ela não vai ficar uma pessoa completa, porque eu sei que ela está completa com o homem, a mulher precisa do homem. Então eu acho que essa igualdade, ela tem que ser, essa reciprocidade de direitos e deveres, ela tem que ser buscada numa relação homem e mulher, é gênero humano. Independente de sexo, é o gênero humano que tem que crescer nessa linha, nessa direção, de se fazer digno e capaz. Então, a discriminação, ela se opera quando a mulher dá espaço para isso. E às vezes a discriminação, o preconceito, é a própria mulher que faz. A gente observa em algumas relações que a mulher diz, não, mas isso eu não posso. Por que você não pode? Então, o preconceito às vezes é criado pela própria mulher. Então, se você não se dá um critério, você não cria um critério de que eu posso, eu devo fazer, eu não posso fazer, que isso é tarefa de homem, isso é para o homem, isso está superado. Eu acho que hoje não existe mais uma tarefa que não possa, eu não consigo elencar ou pensar uma tarefa que não possa ser exercida pelo homem e pela mulher. Ela pode até precisar de uma ajuda quando envolve força física, alguma coisa dessa natureza, mas ela pode exercer e exerce com muita competência. E você, Gracinha, como dona de casa também que você é, tem seus filhos, seu esposo, como você já se referiu a ele aqui, e tem agora sua netinha também. Como é que você faz para conciliar toda essa sua atividade profissional com a família? Realmente não é fácil, né, Paloma? Mas quando a gente realmente tem um propósito... Inclusive, a gente está mostrando aí uma foto a minha família abençoada, né? Eu fui abençoada com essa família, né? Meus 3 filhos, né? Tiago, Diego e Renata, que são pessoas, assim, que eu amo demais, né? Minha declaração de amor a esses 3 filhos e ao meu marido. Acho que eu constituí uma família com as dificuldades que natural do ser humano, das pessoas. Cada um tem sua característica própria, a gente tem que respeitar, mas eles só me dão razão para dizer sempre que amo-os demais, com todas as dificuldades, com todos os problemas que cada um possa apresentar. Mas a questão da minha atividade enquanto mãe, né, mulher... Só interrompendo mais um pouco, mais uma foto, agora com sua netinha. A razão da minha vida. Olha, Sofia, Paloma, né? Sofia. Sofia, hoje eu digo todos os dias, se eu pudesse fazer uma declaração de amor para esse pedacinho de gente que eu amo tanto, todos os dias. E estou esperando, né, a próxima, agora, Valentina, que vem agora em maio. Coincidentemente, Sofia nasceu no dia do meu aniversário. Foi uma graça, um presente divino que Deus me deu, né? Agradeço os pais, a Ariane, a minha nora querida, também a Tiago, por ter escolhido, reservado o dia do meu aniversário, que poderia ter nascido antes ou depois, mas eles colocaram o dia 11, e agora vem Valentina também em maio. Então isso, eu sou abençoada. Então a tarefa, Paloma, que não é fácil, até porque eu gostaria de me dedicar o dia inteiro, se fosse possível, a esse presente de Deus, que é Sofia, mas eu não posso. 3 dias que eu não a vejo por conta das atividades da própria universidade. Mas eu sempre que posso dispenso um horário, um especial para ela. Eu brinco com ela como se fosse uma criança mesmo. Eu desço do salto da minha condição e sou uma criança com ela. E até com a forma de descontrair, ela brincando comigo, a semana passada, ela dizia, ela me botava para sentar, levantar, aí eu já estou cansada. Elas, vovó, eu vou comprar uma outra avó, porque você está ficando velha. Eu digo, mas eu vou ficar triste. Ela, não vou mais comprar a vovó, não. Você vai continuar sendo a minha avó. Essas coisas, esses sentimentos, é que vai construindo e fazendo a gente ser uma pessoa melhor. Eu sou, com Sofia, uma pessoa bem melhor do que eu sempre fui. Eu agradeço muito a Deus. Claro que a tarefa da mãe, da doméstica, da educadora, enfim, não é fácil não, mas a gente tem tentado conciliar e eu tenho certeza, da medida do possível, eu tenho, junto com o meu companheiro Pedro, com o meu marido, a gente tem conseguido, pelo menos, passar os melhores ensinamentos para ele e agora para minha querida netinha, amada Sofia. Gracinha, falando agora, voltando um pouco para o UFCG, a gente viu que você se emocionou até um pouco a falar de Sofia, né? Não, mas, com certeza. Voltando um pouco a falar sobre a UFCG aqui em Sousa, a gente sabe que recentemente as instalações da universidade aqui na cidade de Sousa foram modificadas, foram para
ali pertinho, em frente à BR-230. Instalações mais modernas, mais amplas. Houve melhorias? Quais foram as melhorias em relação a todas essas modificações? Melhorias, fortes melhorias, né, grandes melhorias e um grande desafio, porque a gente está num processo de construção, ainda no processo de construção, porque... Nós estamos aí mostrando uma foto também da frente, da fachada da essa já é o novo campus, né, que a gente chama de Campus 2, porque a gente manteve a sede do centro como o Campus 1, e aí está o Campus 2. Porque o Campus 1, pela sua estrutura física, ele já não mais comportava as nossas atividades, nem os novos cursos que a gente tinha criado, sobretudo o curso de administração. A gente teria que alugar salas na cidade para o curso funcionar à noite, porque à noite não tinha mais espaço. Inclusive, hoje são 4 cursos. São 4 cursos. Há previsão para vir mais cursos? Sim, há previsão, porque nessa política do próprio MEC, cada centro tem que ter no mínimo 5 cursos. Apesar de que se considera que cursos são 3 cursos, que é de manhã, tarde e noite, mas a gente tem que ter um curso de natureza diferente. E a inclinação, apesar de que, claro que na construção de novo centro, que essa é a pretensão da instituição, ter outros centros para criação de novos cursos. Dos cursos que a gente trabalha e pensa muito ainda nesse sociais seria a comunicação social, porque eu acho que essa região ela precisa, uma carência muito forte nessa área profissional. Eu acho que seria uma contribuição valiosa, né? A gente fez uma pesquisa com a comunidade, existem outros cursos que foram indicados pela coletividade, sobretudo psicologia, enfim, outros cursos. Mas a mudança, voltando à questão da mudança, foi um desafio que não foi fácil, porque eu já estava na condição de diretora e foi muito difícil aquele primeiro momento, porque a comunidade acadêmica, sobretudo os estudantes, eles não aceitaram bem a mudança. Por quê? Porque ele saía do espaço, no centro da cidade, que ele não precisaria pegar um ônibus, havia toda uma comodidade, né, para que ele teria que, agora, um ônibus, todo um transtorno na vida pessoal dele, para se deslocar para esse novo campus. Mas era necessário, e a gente tinha que sair de um espaço acadêmico, de uma faculdade, porque era o espaço anterior é uma faculdade, para uma universidade. E a gente está num projeto de construção de uma cidade universitária. Vocês, quem conhece, você como aluna, conhece a realidade do nosso campus. As conquistas foram imensas. A gente está com as construções que estão sendo lá efetivadas neste momento, né, sendo executadas, são construções grandiosas, que isso, se não vai ser na minha gestão, porque já estou saindo agora em maio, mas o próximo diretor, a gente vai firmar esse compromisso de dar continuidade a esse projeto, que começou com essa nossa coragem de algumas mulheres, né, por exemplo, da professora Jônica, na condição de vice-diretora, da professora Jaciara, da professora Lurdinha, entre outros professores, né, que entenderam que naquele momento a gente tinha que mudar. Ou a gente mudava ou a gente ia parar. Como eu justificar a criação de novos cursos? Como eu poderia criar, ou tentar criar, ou empreender projetos de criação num espaço que sequer tinha como funcionar os existentes? Então, no primeiro momento, houve um impacto muito forte. A rejeição da comunidade foi forte. O Face era da hora que você levantava, a hora que você ia dormir, essas pessoas criticando. Mas hoje está pacificado, graças a Deus. A gente recebe o agradecimento dos alunos, o reconhecimento. Já recebi, inclusive, uma comenda do diretório acadêmico de agradecimento pela mudança. Então, isso é realmente muito importante para a nossa vida, não só como educadora, que eu pretendo, né, a minha pretensão diária é ser uma educadora. Eu estou tentando construir essa ideia de ser realmente uma educadora, mas também de administradora. Eu acho que isso é um prêmio, não tem prêmio maior de que você ver o reconhecimento da sua comunidade, dos seus alunos. Professora, a senhora está certa por estar aqui. Hoje a gente concorda com isso. Com certeza o espaço é bem maior, a infraestrutura está bem melhor. Professora Gracinha, ainda em relação a mudanças, a gente sabe que um questionamento que se fala em toda a sociedade, que é de interesse não só de funcionários e alunos, mas de da cidade de Souza, do Sertão, em relação à Universidade do Sertão.
Como estão as discussões? Já teve alguma decisão em relação a isso? Olha, essa discussão ela está praticamente parada, né? Nesse momento, houve um momento de muita efervescência, até de as pessoas que concordavam, as pessoas que não concordavam, a própria instituição, os alunos não eram favoráveis a essa construção da Universidade do Sertão. Mas o que eu tenho conhecimento, que está tramitando no Congresso a proposta de um deputado da criação da Universidade do Sertão, mas não significa que é a nossa instituição que vai ser a Universidade do Sertão, seria uma nova universidade. Eu acho que isso vai ser melhor recebido pela coletividade, inclusive a comunidade interna. A acadêmica, ela não aceita essa condição de ser Universidade do Sertão. Isso foi muito debatido, discutido, até de certa forma eu coloquei assim, em alguns momentos na nossa discussão, como um preconceito. Que o Sertão era como se esse curso não seria um curso de qualidade como a UFCG ou da UFPB. Eu acho que não passa por aí. Inclusive, essa mesma polêmica, creio eu, na época da divisão de UFPB, de mudança para a UFCG. Exatamente, houve. E foi o nosso centro, ele se posicionou contrário de ficar com a UFCG, ele queria ficar com a UFPB, mas estrategicamente, porque todas essas questões de criação de cursos, as pessoas às vezes desconhecem, mas não depende da gente. Isso é um projeto que tramita no Congresso Nacional. Então, na divisão da instituição UFPB-UFCG, o projeto delineou onde ficaria Sousa, o campus de Sousa. Ficaria, pela sua situação no Sertão, ficaria na UFCG. E outros cursos ficariam com a UFPB. Mas hoje eu agradeço, e muito, a gente ter ficado com a UFCG e não com a UFPB. Ainda falando em relação a assuntos que trouxeram bastante discussões, em relação ao curso de medicina. Então, falar do curso de medicina, que até hoje, muitos sousenses, inclusive, acham que o ex-reitor Thomson Mariz propiciou algum benefício para a cidade de Cajazeiras. O que de fato aconteceu em relação a esse assunto? É sempre muito, achei traumático mesmo falar dessa questão, porque a sociedade de Sousa cobra muito da nossa instituição, porque, sobretudo o professor Thomson, que foi o mentor maior, né, essa ideia da interiorização, da ampliação dos campi, passou por essa política dele. E a ideia de Sousa era ter o curso de medicina, e que não foi fácil, porque é claro que as pessoas passam a ser injustas com o professor Thomson, mas no ato de posse dele, ele colocou com clareza qual seria o projeto dele para o UFCG, e ele não colocou medicina para Sousa, ele já colocava para Cajazeiras. Eu participei da posse e vi que ele colocou. Agora, essa ideia da medicina, como era uma ideia, assim, um sonho de Sousa, era ter esse curso de medicina. E foi muito complicado, porque agora eu digo assim, Paloma, que a gente não pode atribuir culpas a ninguém, mas eu acho que uma responsabilidade que é muito forte, ela passa pelo crivo político. Porque quem cria cursos, quem empreende qualquer ato dessa natureza, é o Congresso Nacional. Então, só a força política que pode empreender modificações ou ações que as pessoas acham que é a gente que pode. Eu sou educadora, eu não sou política. Eu não tenho nem sequer força política, eu não tenho nem política partidária. Eu já sempre coloquei isso. Então, naquele momento, a opção por medicina teve também algumas discussões internas que prejudicaram. Do ponto de vista, o nosso CONSAD, o nosso conselho, quando o professor Thomson ofereceu 5 engenharias, eles disseram ou medicina ou nada. E a gente perdeu com esse radicalismo. Porque ele estava certo, ele bateu o martelo e disse, medicina não é para Sousa. Lá já tem um curso de enfermagem, tem inclinação na área de saúde que não é para Sousa. Eu sei que foi um critério dele. Né? A gente não de certa forma, entendeu como um critério correto. Até porque eu participei de uma reunião ontem muito forte em Campina Grande, que está se discutindo exatamente a questão dos cursos de medicina. A proposta do Ministério é transformar os hospitais universitários, que é o laboratório maior de qualquer curso de medicina, e que o de Cajazeira está numa situação extremamente difícil, correndo o risco de fechar, e que o que o governo impõe, que ele seja transformado, o hospital numa empresa, seja administrado por empresa pública, né, como a EPSE, que eles chamam. Então, foi muito polêmica essa discussão ontem, que não está sendo fácil. Isso vai ser ainda, muita discussão ainda vai decorrer dessa questão, mas a universidade tem que se pronunciar, tem que se posicionar, porque ou faz a opção
nesse momento, pela EPSE, ou então os hospitais vão se fragilizarem, assim, de certa forma, nas suas atividades. Eu não sei como é que vai acontecer. Só a história que poderá dar a resposta como aconteceu com medicina. Mas se você me perguntasse, professora, de forma consciente, a senhora acha que medicina teria que ter ficado em Souza naquele momento? Eu acho que eu vou colocar isso até com... Eu sei que vou ser criticada, mas como gestora eu digo que não, Paloma. Souza, apesar da estrutura de um hospital regional, que com todas as deficiências que ele hoje tem, a gente estaria com as dificuldades maiores que Cajazeiras está enfrentando hoje. Por quê? Porque Cajazeiras tem aliados políticos fortes. Eu não sei até que ponto eu teria um aliado político que estivesse lá junto comigo, lutando para que um hospital escola sobrevivesse em Souza. Porque eu sei que no dia que foi para a reunião do pleno, para discutir para onde ia o curso de medicina, Cajazeiras estava lá prefeito, vice-prefeito, vereadores, senadores, deputados, Patos também. Souza, quem estava naquele momento, e é preciso que a comunidade saiba disso. Eu, enquanto diretora, ocupando a função do professor Joaquim, professor Misael, doutor Misael, que era o vice-diretor, e Rogers Bezerra como servidor, o professor Jonábio. Só. As galerias lotadas com os políticos dessas cidades, de Cajazeiras e Patos. Souza só a minha força, que praticamente a minha voz nem sequer era ouvida. Né? Então, é claro que eu acho assim, é uma avaliação que eu coloco do modo de vista mais da avaliação dos políticos não terem participado diretamente, mas se o prefeito estivesse lá presente, o senador, mas já estava firmado no pensamento do professor Thomas que seria medicina para Cajazeira. Eu acho que não teria discussão, mas pelo menos a gente ser ouvido. Né? Havia uma participação. Então, é uma questão que ainda a gente vai passar anos e anos discutindo. Agora, essa questão de medicina não é só a pública. A particular também ela pode empreender, como Cajazeiras fez com a Santa Maria. A nossa força empresarial ela tem que ter uma visão educacional. Tem uma escola aí sendo construída, né? A gente sabe que talvez isso dá uma resposta a esse anseio de surdo. É claro que é uma particular, mas o aluno hoje também tem acesso a particular. Tem o FIES, que antes não havia, eu não poderia jamais nem pensar em estudar numa faculdade particular. Professora Gracinha, estamos chegando ao final do nosso programa. Você havia falado que já está para terminar de sair da direção, né? Já está para entregar o seu cargo e logo, logo entrará outra pessoa na direção. Mas você pode fazer uma rápida avaliação sobre esses seus 2 anos de direção, é isso mesmo? 4 anos, porque de certa forma eu estava na condição de vice do professor Joaquim e, pelo menos na nossa instituição, o vice não é só vice, ele atua, ele tem atividades que são compartilhadas com o diretor. É tanto que a minha atividade hoje com a professora Jônica é assim, as duas são diretoras, né? As atividades elas são conjuntas, são compartilhadas. Mas eu digo assim, a gente observa, sobretudo no momento em que eu assumi efetivamente a direção nesses 2 anos, que se efetivam 2 anos, né, porque foi na condição realmente de diretora, as conquistas foram inúmeras. Eu digo assim, eu até colocando uma expressão que é utilizada numa música de Caetano, que é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. E eu teria que estar lá, na condição de souzense, que ama essa terra, que ama aquele centro, que eu já dei minha vida, são mais de 30 anos na instituição, trabalhando. Tem pessoas em Souza que sequer sabem que eu sou diretora, que não sabem nem quem é a professora Gracinha. Mas o que me interessa não é ser conhecida na sociedade, mas lá dentro. Eu tenho um trabalho diurno, diário, de dedicação. Então, esses 2 anos, eu acho que Deus disse, eu vou premiar. Ela vai terminar a carreira dela, eu já estou com tempo para me aposentar, já recebo abono permanência, não vou me aposentar agora, lógico. Claro, ainda tenho muito vitalidade para trabalhar e continuar trabalhando forte. Mas ele providenciou, Deus providenciou de uma forma tão especial a minha vida nesse final de gestão, porque eu realizei em 2 anos o que a gente não realizou, conseguiu realizar em 30. É incrível, os acontecimentos não é só do ponto de vista físico, não.
é dos acontecimentos acadêmicos, né? A produção científica, os professores se capacitando a nível de doutorado, mestrado, a realização efetiva de algo que a gente observa, academia, com todas as dificuldades que a gente ainda está enfrentando aí, que elas não são fáceis no nosso dia a dia, atividade é cotidiana, diária. Eu digo, todo dia que eu levanto é um desafio. E estou fazendo na fase final do relatório do que a gente fez nesses 2 anos, Paloma. E eu não vou, a publicação ela não vai ser só interna. Eu pretendo publicar isso para a coletividade. O que foi que a professora Jônica e a professora Gracinha, nesses 2 anos, 4 anos, com o professor Joaquim, conseguiu empreender? Que não foi uma tarefa que não foi só nossa, mas coletiva, né, de todos os professores, servidores, inclusive os estudantes que nos apoiaram de forma tão forte na hora que a gente precisou. Então, elencar o que a gente fez nesse momento, o tempo iria exceder, mas as conquistas foram imensas. 2 anos só de vitórias, muitas vitórias. Que bom. Professora Gracinha, estamos chegando ao final do programa, mas antes, sempre no final do programa, a gente tem um quadro, que é o Jogo Rápido. Uhum. Eu digo uma palavra e a primeira coisa que vier à cabeça, a primeira definição, você responde. Uhum. Tá ok? Ok. Vamos começar? Pode começar. Um livro. Um livro, olha, tem algumas questões relativas à própria, eu sou muito ligada, nem na questão da filosofia, mas no próprio direito. O direito, o livro que eu destacaria na minha formação, que tem me contribuído muito, apesar de que é um doutrinador, o curso de Direito Administrativo de Eli Lopes Meirelles, apesar de que nem venho mais trabalhando fortemente com ele, mas foi aquele que me deixou a base e a lição forte do direito que eu abracei e me apaixonei, que foi o direito administrativo. Um ídolo. Um ídolo, meu pai. Um sonho. Fazer com que o CCJS seja um centro de excelência e referência nacional. Um lugar. Um lugar, minha casa, minha família. Sofia. Sofia, a razão da minha existência. Hoje, a razão da minha existência. Gracinha Marques por Gracinha Marques. Eu acho que é uma pessoa que venceu com todas as dificuldades, vindo de uma família de origem pobre, mas conseguiu vencer. Estou aqui na condição de mulher, dirigindo uma instituição importante como a UFCG, o Centro de Serviços Sociais. Eu acho que eu me sinto realizada como mãe, como mulher, como companheira, como amante, enfim, eu acho que sou Gracinha Marques, é uma pessoa realizada. Obrigada pela sua participação aqui, Gracinha. Muito eu que obrigada agradeço. mesmo. Foi muito bom pra gente. Eu que Deixo agradeço. espaço para você dar o seu boa noite, sua última palavra aos nossos telespectadores. É muito importante, eu acho que essa minha participação foi muito importante nesse momento. Eu não esperava nem como era o sistema da entrevista, mas eu digo que foi um momento que me emocionei bastante, porque eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre a minha história. Eu acho, como eu coloquei, pessoas em Souza, muitas pessoas sequer sabem quem é Gracinha Marques. Então eu tive a oportunidade, e eu agradeço muito, Paloma, de você ter me feito esse convite para estar aqui nesse momento com você, porque foi um momento único. Eu acho que a mulher é plural, pela natureza dela ela é plural, mas esse momento para mim é singular, porque pelas atividades plurais, que eu exerço no meu dia a dia, este momento vai marcar esse momento para toda a coletividade não só acadêmica, souzense, da Paraíba, do sertão, do Brasil, como você colocou, é um registro que vai ficar para a minha história. Isso vai para meu currículo, isso vai para o meu acervo, na minha vida, não só pessoal, mas sobretudo acadêmica, profissional. Lembramos que quem quiser rever essa entrevista, ou você que está assistindo nesse momento ao vivo, pode indicar para algum amigo. Vamos estar com essa entrevista logo mais no nosso site diariodosertão.com.br. Lembrando também que amanhã teremos programa especial, interview especial, diretamente aqui da cidade de Souza, com o empresário e diretor da Romanel da Paraíba, o empresário Assis Alves. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele à frente dessa empresa e também vai trazer novidades
a respeito da linha Romanel aqui no programa Interview. Não perca! E daqui a pouquinho também, logo após o programa, você vai acompanhar jogão de bola entre Atlético de Cajazeiras e Botafogo, direto do Perpetão. Junte sua torcida, chame seus amigos, fique aí na frente da telinha que você vai acompanhar os principais lances através da TV Diário do Sertão. A você, meu muito obrigada pela audiência, fique com Deus e até amanhã em mais um programa Interview.